E aí galera, beleza? Finalmente cá estou eu gravando outro vídeo, como eu disse que prometi. E gravando um vídeo que me pediram muito, realmente me pediram, não é aquele igual de blogueiras que fala, nossa, me pediram muito e ninguém pediu. Não, realmente pediram, falaram, Sara, por favor, grave esse vídeo. Então cá estou eu atendendo a vontade do povo e finalmente vindo falar sobre webcrentes. Tem até aqui um quadrinho que eu juro que aqui tá certo, eu fiquei medindo esse negócio, mas eu não tô conseguindo deixar aqui a câmera do celular certinho, então tá parecendo que tá torto. Se tá parecendo que tá torto, vocês que lutem, desculpem. Eu tentei, eu fiz meu máximo pra deixar isso daqui arrumadinho. Webcrentes. E aqui meu arroba, quase meu arroba do Twitter. Meu Twitter é Soulsarão. Vai lá que eu fiquei com preguiça de colocar aqui. Pra quem não sabe, euzinha, fui a criadora do termo webcrente. Se alguém já usava, gente, em alguma rede social, outra rede social, além do Twitter, eu não sei. Eu só sei que eu só uso o Twitter, então eu só vi as coisas de verdade pelo Twitter. Facebook eu uso às vezes. Então eu, como criadora, né, do termo, tenho acho que uma propriedade pra falar e vou falar um pouco sobre o meu jeito do lado de marketing, porque eu sou profissional de marketing, quase lá, quase formada, falta só 2 semestres, mas eu sou. Webcrente é apenas crente na web. Sim, só isso. É um cristão que está na internet. Não é quem é só cristão na internet e na vida real, não. É um cristão que também está na internet, fala de Jesus na internet, entendeu? E conhece outros cristãos na internet. Por isso webcrente. Essa palavra veio derivada, na verdade, de web amigo, que as pessoas já utilizavam muito no Twitter. E quando você chama alguém de seu web amigo, não significa que vocês são amigos apenas na internet, mas que vocês se conheceram na internet e a amizade de vocês foi formada na internet. Por isso eu adaptei pro webcrente. Quando eu fui criar o termo webcrente, passou na minha cabeça e eu já falava com algumas amigas sobre alguns possíveis termos que a gente poderia usar. Porque eu pensei o seguinte: quando uma pessoa quer pesquisar a respeito de alguma coisa, ela joga lá na barra de pesquisa do Twitter e aparece. Cristão, sei que é muito difícil você agrupar cristão, porque quando se você jogar na barrinha de pesquisa do Twitter cristão, vai aparecer gente falando bem, gente falando mal, gente que é cristã de verdade, gente que não é cristã, e é muito difícil de você agrupar, não é realmente uma comunidade, é uma palavra que todo mundo pode usar. Então eu queria um termo, uma palavra que pudesse reunir a gente, que pudesse representar e que fosse alguma coisa engraçada, porque eu amo humor. Então eu pensei em webcrente. Eu já falava com algumas amigas, né, sobre alguns termos antes do webcrente surgir, lá em março de 2018. Então antes disso a gente já conversava e tinha surgido, né, eu tinha falado com ela sobre webvazas, só que a gente não gostou porque... Primeiro, na verdade, eu não gostei. Vaza e vaso é um termo que não é todo cristão sabe. Às vezes é cristão mais tradicional, um cristão assim mais... tem umas raízes mais antigas, às vezes pentecostal, sabe que é vaso, vaza. E é uma palavra que muda de gênero, né? Tem que ficar mudando. Vaso, vaza, não dá pra ser uma só. Também pensamos web varoas, varão, e cai no mesmo conceito. Nem todo mundo sabe o que é um varão, uma varoa, apesar de eu gostar muito, e também tem que mudar de gênero. Pensei no óbvio também, web cristão. Só que além de mudar de gênero, web cristão, web cristã, eu queria justamente fazer uma brincadeira. Porque na internet as pessoas chamam a gente, nós cristãos, né, protestantes, evangélicos, de crente. Eu sei que crente é uma palavra muito abrangente, as pessoas falam crente até o diabo é, mas é justamente para brincar com isso de que se alguém quer tentar nos ofender chamando de crente, eu sou crente mesmo, cara. Nós é crente, nós acreditamos em Jesus e é isso. É um termo que quer incluir todas as pessoas, como o próprio disse o Douglas Teologueiro, estou roubando a frase dele que ele falou, que eu achei muito lindo, que ele falou que é um termo que inclui todas as pessoas, não tá se separando de igreja, linha teológica, não, mas são todos os cristãos unidos ali com o propósito de levar o evangelho, de espalhar o amor de Deus, de falar também sobre o evangelho, da gente debater, fazer debates teológicos, cada vez aprender mais. E é isso, é um termo para incluir. E fora que falar webcrente, crente, é muito mais legal, é mais engraçado. E não tem que mudar de gênero. Eu sou crente mulher, homem é crente, todo mundo é crente. E aí, em março eu fiz meu primeiro tweet justamente falando sobre web amigas. E aí, do nada, eu soltei o webcrente com umas amigas. E eu comecei a usar, eu não tenho alguns prints daquela época, porque eu apaguei alguns prints meus, sei lá por quê. Mas eu apaguei. Só que eu pensei assim, como que eu vou fazer com que as pessoas usem webcrente? Porque se só eu estiver usando,
talvez nem todo mundo veja, ou se alguém começasse a usar, poderia estar pensando que, nossa, vão achar que eu estou copiando a Sarão e não sei o que. E não é verdade, né? Não era isso que eu queria que alguém pensasse, tá copiando, etc. Eu queria que fosse uma coisa orgânica, que do nada todo mundo começasse a falar. Então o melhor jeito de que quando todo mundo começa a falar é todo mundo falando, né? Como que eu fiz isso? Eu comecei a falar com as amigas sobre o webcrente, aí fui falando com outra webcrente, e eu fui falando, espalha. E aí que ela falou pra outro, que falou pra outro, que falou pra outro, que falou pra outro. Quando eu vi, todo mundo estava virando webcrente, porque ninguém sabia especificamente quem tinha criado, pra não ficar uma coisa de, estamos copiando fulana. Mas não, pra todo mundo falar sobre webcrente, todo mundo gostar de webcrente, ser uma coisa orgânica, todo mundo gostar, e é nóis. Então o webcrente facilita muito. Eu já recebi várias pessoas, inclusive até amigos meus, falando que, poxa, eu acabei de chegar no Twitter, eu não sabia como achar cristãos, eu joguei webcrente, apareceu vários perfis e eu já fui seguindo as pessoas, ou às vezes eu queria procurar o que estavam falando sobre webcrente, eu jogava lá na barra de pesquisa e achava, ou então falar, ficou muito mais fácil quando eu quero pedir ajuda pra esse pessoal, eu coloco lá no início do tweet, webcrente, e as pessoas leem, e é justamente isso que eu queria, que as pessoas procurassem na barrinha de pesquisa do Twitter e achassem outras pessoas, achasse que a gente está falando, achasse tudo e que também na hora da gente fazer um tweet a gente pudesse direcionar. Então o meu tweet eu já coloco lá no início, webcrente, só os webcrente responder. Então é basicamente isso, gente, só um crente que tá na internet e surgiu com eu, mercadóloga, querendo unir os crentes do Twitter pra gente criar uma comunidade. Porque eu não via muitos cristãos ali no Twitter, era muito difícil, no início eu levei muito hate, principalmente porque eu gostava muito de ouvir K-pop, né, também, então eu tava ali no meio, eu recebi muito hate, de verdade, das piores coisas, só porque eu era cristã, não sou cristã, mas vida que segue, gente. Não desisti de usar o webcrente e deu certo. Eu já usava webcrente, como eu disse, desde março de 2018, aí fui usando em 2018, 2019 as pessoas começaram a usar muito, e quando chegou o dia que G1 postou do evento do The Sen, que vai levar vários, que sei a quantidade de números de webcrentes para o estádio. E quando eu acordei e vi essa notícia no G1 webcrentes, eu ri muito de felicidade de ver onde que o termo chegou. Muito, foi incrível, sabe? Você vê que uma coisa que você começou ali pequenininha, que as pessoas achavam que não ia dar certo, que te zoavam, e ver que chegou. E aí, veio muita gente também xingando, vários cristãos falando, eu não sou webcrente, eu não sou, vocês estão fazendo um termo pejorativo. E não é pejorativo, é um termo carinhoso pra brincar com a nossa comunidade cristã que está também nas redes sociais, que precisamos influenciar também nas redes sociais. Essa é a primeira vez que eu vejo a nossa geração jovem no Twitter. Gente, Twitter é uma rede social que é muito difícil de você ser crente. Que você tá ali pregando o evangelho, as pessoas unidas, e é incrível. Não é um termo pejorativo de jeito nenhum. Como o webcrente foi parar no G1? Uma colega, eu não lembro quem foi, gente, me desculpa. A minha memória é horrível, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Me chamou, falou assim, Sara, eu conheço a menina que postou essa matéria no G1, né? Não de ser melhores amigas, mas conhecia. E ela falou, essa menina sabe do webcrente porque ela tem Twitter. Ela me mostrou o Twitter da menina na época, que inclusive eu perdi porque no dia eu tava tão eufórica com todo mundo falando de webcrente, inclusive pessoas que eu admiro, que a minha cabeça tava mil naquele dia. Então me perdoe mesmo que eu não tenho mais o Twitter dessa menina. Mas ela coloca lá no negócio do G1, porque eram assuntos que nossa pequena comunidade, né, falava ali no Twitter. E aí várias pessoas ficaram espantadas porque elas não estavam participando disso. Não gostaram, mas graças a Deus muitos agora estão se convertendo pro webcrentismo. E estão gostando, estão vendo que não tem nada demais, gente. Não é uma coisa pejorativa, não é uma coisa ruim. É só crente na internet. Basicamente isso, crente na internet, já falei como que eu fiz para as pessoas começarem a engajar com o termo, que foi ficar uma coisa natural, que não era copiada de alguém, mas que tipo todo mundo está falando, que foi passar para os amigos, e com o objetivo da gente se encontrar, fazer amizade, não sei nem pra onde eu tô olhando. O objetivo da gente se encontrar, fazer amizades, conhecer outras pessoas. E deu muito certo, tudo graças à barra de pesquisa do Twitter. E agora, se você falar sobre webcrente, quando alguém jogar lá na barra de pesquisa, vai te achar também. Agora eu vou falar um pouco sobre o efeito webcrente, que foi uma coisa muito
boa, de verdade. Além da gente conhecer pessoas incríveis, por exemplo, fiz amizades incríveis com pessoas que eu jamais iria conhecer se eu não estivesse na internet falando do evangelho, se a gente, né, não falasse todo mundo ali de Cristo. Além de a gente fazer amizades incríveis através do Webcrente, me deu muita vontade a mais de estudar da palavra de Deus, não para competir com outras pessoas, porque às vezes começavam a chegar assuntos assim teológicos que eu não sabia, então eu ia pesquisar para entender mais, e isso era muito legal porque me estimulava, e eu sei que não sou eu, mas várias pessoas já me falaram isso, falaram: nossa, me senti muito mais estimulada a estudar a Bíblia, estudar teologia, alguma coisa assim, porque eu vi às vezes as pessoas falando no Twitter e eu não entendia. Ou então às vezes uma pessoa tem muito conhecimento em alguma área e ela tá ali disponibilizando para outras pessoas também aprenderem. Às vezes a gente tem não discussões de um jeito ruim, mas debates de um jeito bom, cada um falando opinião e um absorvendo uma coisa do outro. Então criamos assim uma comunidade. Sei que tem gente que não gosta, mas quem não gosta que lute, né? Porque não é uma coisa ruim. Sei que agora tem gente que não gosta do termo, etc, mas tem sido bênção na vida de várias pessoas, e é isso que nós queremos do Webcrente. Unidade, nós queremos levar a palavra de Deus juntos, a verdade, sabe? Lutar por verdades bíblicas, um ensinar o outro, um falar de uma coisa boa pro outro, da gente criar, já falei de criar amizades, um orar pelo outro. Que é a primeira vez que eu vejo jovens, como eu disse no Twitter, que é uma rede tão difícil de gente falar sobre Cristo, tão unidos, tão fervorosos, gente. Eu vejo tanta gente que ele lê a Bíblia, sabe mesmo, e estamos prontos para, por exemplo, quando vem alguma heresia, que alguém fala alguma coisa assim, nós podermos responder aquilo, nós podemos alertar outras pessoas, não só de heresia, ou quando tem alguma coisa assim que tá acontecendo no mundo, que estão falando, que estão fazendo, pra gente não deixar que jovens se percam, que jovens pensem alguma coisa errada. E o ser Webcrente, como eu disse, não é só ter uma igreja que a gente criou no Twitter, não. Nós sempre incentivamos de cada um ter sua igreja, amar os seus pastores locais, amar a sua igreja, ser discipulado na sua igreja, ter líderes na sua igreja que possam te ajudar, porque é muito difícil uma pessoa que tá na internet que ela nunca te viu te discipular de pertinho. Então, busque uma igreja, busque alguém que esteja ali cuidando de você para você cultuar a Deus, né? Porque nós trazemos o que aprendemos na igreja e lendo a Bíblia no Twitter para compartilharmos, mas precisamos sim de comunhão e de cultuar a Deus numa igreja física. Amo assistir pregações na internet, eu chamo de meus web pastores, porque eles me pastoreiam um pouco de longe, assim, pelo que eu assisto, mas eu valorizo os meus pastores locais e é muito importante. A gente não quer de jeito nenhum destruir essa importância de pastores locais, de respeitar e de honrar outras pessoas, de honrar os cristãos que vieram antes de nós. E é a primeira vez que eu vejo a nossa geração com tanto, assim, temor, assim, enferme, assim, sabe, pela palavra. Por isso, o Webcrente não é uma coisa ruim. O Webcrente é isso, é a nossa comunidade que criamos no Twitter. Falamos sobre várias coisas boas, memes, nossa, que você vai entrar e vai ver de memes, não brincando com a palavra de Deus, mas sabe, trazendo a palavra de Deus de um jeito com humor para que as pessoas entendam através do humor. Eu amo isso, gente compartilhando estudos, gente compartilhando pensamentos, grupos de pessoas ali se uniram para estudar a Bíblia junto. E como assim, tem vários grupos que a gente criou ali no Twitter para poder levar a palavra de Deus pra gente estudar a Bíblia junto. Tem grupo de menina, grupo só de menino, grupo dos dois juntos. É incrível o que esse Webcrente proporcionou pra gente, criando uma nova comunidade. Como que eu falo, a gente tá ali buscando unidade. Nós somos unidades ali para levar a palavra de Deus e o amor. É esse o nosso foco. Às vezes discutimos alguns assuntos, discutimos porque estamos ali em comunhão, nós estamos ali em comunidade, cada um tem pensamento diferente, a gente quer ajudar outras pessoas a terem pensamento, mas o nosso foco é unidade. E é isso. Tamo junto. Fale de Deus na internet, fale de Deus no Twitter, fale de Deus nas suas redes sociais, influencie as pessoas por Cristo. Seja um Webcrente você também, que é pregar na internet. Nada mais que isso, só é pregar na internet. Seja um Webcrente. Sou muito mercadóloga. E é isso, gente. Quem quiser me siga no Twitter, @sousarão. Tamo junto. É nóis. E seja um Webcrente, fale da palavra de Deus em todos os lugares. Tamo junto. Me segue no Twitter. Nós. E no Instagram também. Tchau.